Quanto rende R$ 10.000 na poupança? Quanto você vai ganhar por mês ao deixar o seu suado dinheirinho no investimento mais popular do Brasil? Eu vou te mostrar na prática aqui nesse vídeo quanto rende e também vou te ensinar a calcular essa rentabilidade, para se você tiver um valor diferente, você conseguir saber exatamente quanto vai render todos os meses o seu dinheiro. Eu também vou comparar com outros investimentos também bastante seguros, para você poder escolher onde investir o seu dinheiro da melhor maneira possível. A rentabilidade da poupança é calculada de duas maneiras distintas a depender de quanto tiver a taxa Selic no momento. Então, com a taxa Selic abaixo de 8,5%, ela vai render 70% da Selic, mais a TR, a taxa referencial. Então hoje, com a taxa Selic, no momento eu gravo esse vídeo, maior que 8,5%, a poupança rende 0,5% ao mês, mais a TR, mais a taxa referencial. Tá, só que o que é essa taxa referencial que ninguém fala? Ou que muita gente fala que sempre vale zero, né? Vamos lá, que não é sempre que ela vale zero não, olha só. Taxa referencial é uma taxa de referência, né? Óbvio, o nome dela já diz, mas da mesma forma que a taxa Selic também é uma taxa de referência, e ela varia todos os meses de acordo com o mercado. E nos últimos anos, de fato, a taxa referencial esteve zerada, o que faz com que muita gente fale que a poupança rende simplesmente 0,5% ao mês e ignora a taxa referencial, o que, na minha opinião, é um erro grande, como vamos ver aqui agora. Porque veja só aqui o histórico da variação dessa TR ao longo dos anos. Eu tenho aqui, de fato, 2019 ela valendo zero, 2020 ela valendo zero, 2021 aqui ela foi valer alguma coisa lá em dezembro. Agora, a partir de 2022, com o aumento da taxa Selic, o que aconteceu com a TR? Ela passou a ser representativa, ela passou a ter um valor e cada vez maior. Tanto que em 2023 eu já tenho um valor de TR consideravelmente maior do que eu tive nos anos anteriores, né? Batendo ali casa do 0,2% ao mês. Ou seja, 0,2% ao mês, 0,21, né? Talvez até um pouco mais alguns anos, 0,2392 aqui em março desse 2023, por exemplo. Isso significa que o rendimento da poupança chega a ser 50% maior do que a galera fala. Justamente porque 0,5% mais 0,24% aqui, ó, eu tô aumentando quase 50% a minha rentabilidade mensal. Olha só, agora essa tabela com os valores de 2023, mês a mês, pra gente entender melhor, olha só. Eu tenho um mês de referência aqui, janeiro a agosto, tem a TR no mês, né? Então 0,21, 0,08, 0,24, 0,08, 0,21, 0,18, 0,16, 0,22. E tem um acumulado de 12 meses, de 178, 187, 2, ó, 209, 211 e acumulado de 2023 aqui no caso. Então pega esse acumulado de 12 meses, por exemplo, a gente vê que ela realmente em 12 meses, 2% é um valor considerável. Então aquele 6,17% ao ano, todo mundo fala que seria de fato que o 0,5% ao mês anualizado, né? Eu teria aqui um acréscimo de praticamente 2% nessa rentabilidade, passaria a ser de 8,17% aproximadamente aqui ao ano. E se eu pegasse mensalmente, né, eu tenho 0,5% ao mês mais 0,21 aqui em janeiro, eu teria 0,71% em janeiro de rentabilidade, 0,58 em fevereiro, 0,74 em março, 0,58% em abril, 0,71% em maio, 0,68% em junho e julho, julho 66, na verdade, em agosto 0,72% ao mês. Ou seja, uma rentabilidade maior do que o 0,5%. Todo mundo fala justamente por causa dessa taxa diferencial, que a maioria simplesmente ignora. Mas antes, vamos ver quanto rendeu em percentual também outros investimentos similares em termos de segurança, para a gente fazer uma comparação aqui. O Tesouro Selic ele rende aproximadamente 100% CDI. Então eu vou comparar também com o CDB, que vai render 100% CDI, ou seja, vão render os Tesouro Selic e o CDB praticamente a mesma coisa. E o que significa esse CDI, né? CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Tá, André, não ajudou nada. O que é isso? Vamos lá, imagina um banco. Todos os dias o banco ele tem que terminar o seu dia com um saldo positivo em conta. Só que no dia tem dinheiro entrando no banco através de depósitos, através de transferências, através de pagamentos. E também tem dinheiro saindo do banco através de saques e transferências também. Daí que se tiver mais saídas do que entradas, o banco termina o dia com menos dinheiro. Só que ele não pode terminar com menos dinheiro. Então o que ele faz? Ele pega o empréstimo de outro banco. Só que não existe dinheiro de graça. Então um banco empresta dinheiro para outro banco e cobra uma taxa de juros para isso, que é chamada CDI. E o CDI virou aí a referência no mercado para se precificar, para se utilizar no rendimento principalmente da renda fixa. Ou seja, essa taxa de empréstimo entre os bancos é simplesmente a referência para a gente utilizar dentro da renda fixa, na poupança e vários investimentos por aí. Ah, agora eu entendi! E quanto que vale esse CDI? Né? Ele vale 0,1% a menos do que a taxa Selic vigente. Então, com a taxa Selic, nesse momento eu gravo esse vídeo em 3,25%, o CDI vai render 13,15%. A taxa Selic caindo para 12,75%, o CDI vai ser 12,65% e assim por diante. Daí que todos os investimentos pós-fixados, né, aqueles que rendem um percentual do CDI, vão passar a pagar mais se a taxa Selic subir, o CDI vai subir junto, ou menos se a taxa Selic cair, o CDI vai cair junto. Então, assim como a poupança, eu considerei aqui 2023, né, a rentabilidade de janeiro a agosto,
Vou fazer a mesma coisa com o Tesouro Selic aqui e o CDB também. Vamos lá. A taxa Selic até julho, de janeiro a julho, era de 3,75. Então o CDI valia 13,65. Então de janeiro a julho eu tive um rendimento de 13,65% ao ano, que mensalizado nessa taxa passando mensal seria 1,07% ao mês. Já em agosto, com a Selic a 13,25%, o CDI a 13,15%, mensalizado em agosto eu tenho rentabilidade de 1,03% ao mês. Só que o investimento no Tesouro Selic e o investimento nos CDBs, ele sofre incidência de imposto de renda, que varia de 22,5%, se você fica com o seu dinheiro investido entre 0 e 6 meses, e vai diminuindo, né, de 6 meses a um ano cai para 20%, de 1 ano a 2 anos para 17,5%, e acima de 2 anos para 15%. Lembrando que é sempre sobre o lucro. Então, considerando a maior alíquota de imposto de renda de 22,5%, eu teria uma rentabilidade de janeiro a julho de 0,83% e em agosto de 0,8%. Já considerando a menor alíquota de 15% sobre o lucro, eu teria uma rentabilidade mensal de 0,91% de janeiro a julho e uma rentabilidade líquida, lembrando, né, líquida agora sem imposto de renda, de 0,87% em agosto. Então, para saber quanto rende mensalmente o seu dinheiro, bastaria pegar esse dinheiro que você tem investido e multiplicar pelas taxas que eu acabei de falar, tanto pela poupança quanto agora do Tesouro Selic e do CDB. Então, lembrando as taxas da poupança, né, de 0,71% de janeiro, 0,58% de fevereiro, 74% em março, 58% em abril, 71% em maio, 68% em junho, 66% em julho e 0,72% em agosto. Mas vamos aqui um exemplo prático, vamos mostrar na prática, em termos em reais, né, quanto renderia tanto a poupança quanto o Tesouro Selic e o CDB, em diferentes alíquotas de imposto de renda, investindo, por exemplo, R$10 mil. Então, primeiro a poupança, veja só, né? Se eu coloquei R$10 mil na poupança em janeiro, eu teria R$10.050 no final do mês. Isso sem a TR, né? Considerando aquela galera que considera que não existe TR, que é só 0,5% ao mês. Mas considerando a TR, ou seja, o rendimento real da poupança, que é com TR, eu teria 10.071. Então a galera falaria que teria 10.100, mas na verdade é 10.129, né? E isso vai aumentando lá até final de agosto, que seria R$10.550,81. Ou seja, desconsiderar a TR, que é um erro, faria você ter uma previsão de rentabilidade de R$143 a menos na poupança. Então, às vezes a TR vai valer zero? Sim, mas não é sempre, como é no caso atual. No caso atual, existe uma TR, a gente precisa considerar. Então, você teria na poupança investindo R$10 mil na data de hoje, com o TR, R$143 a mais do que sem a TR. Então, R$10 mil investido no começo do ano, teria agora, no final de agosto, R$10.550,81. Colocando aqui na comparação o Tesouro Selic e o CDB, com imposto de renda na maior alíquota de 22,5%, eu teria que variando de R$10.083 no primeiro mês, ou seja, R$12 a mais do que a poupança, e essa diferença vai aumentando com o tempo, né? Então, de 10.129 na poupança para 10.166 no Tesouro. Isso vai aumentando até que eu chego lá em agosto com 10.680,42, que daria uma diferença aí de R$129 a mais no Tesouro Selic do que na poupança. E ainda, se eu colocar uma taxa de imposto de renda menor ainda, ou seja, eu deixar esse dinheiro por mais de 2 anos e colocar menor alíquota de 15%, essa diferença seria ainda maior nesse período. Então eu teria ainda mais 66,93 nesse período, considerando já uma taxa menor. Lembrando que quanto mais tempo eu deixo, além de pagar menos imposto de renda, eu ainda também vou ter o efeito dos juros compostos atuando, ou seja, os juros sobre juros rendendo cada vez mais sobre um valor maior, que vai me trazer mais retorno também. Então tem 3 considerações e 3 conclusões importantes aqui. Primeiro, um fator que pesa contra a poupança é o fato dela render só no seu aniversário, ou seja, só quando ela completa 30 dias. De maneira que se você resgatar com 29 dias ou com 5 dias, não importa, menos de 30 dias, não vai render nada o dinheiro. Enquanto o investimento no Tesouro Selic ou no CDB, por exemplo, ele rende todos os dias. Então, mesmo que você saque antes, no intervalo menor de 30 dias, ele vai render aquele intervalo, aquele período de tempo que você deixou o seu dinheiro lá. Outra consideração importante é que o imposto de renda no Tesouro Selic e no CDB, por exemplo, é descontado na fonte, ou seja, você não precisa fazer nada de pagar imposto e tudo mais, você já vai receber o valor líquido com o imposto deduzido automaticamente, você não precisa fazer nada. Além disso, investir no Tesouro Selic ou investir em um CDB não te obriga, por esse motivo, a declarar imposto de renda, a fazer a sua declaração de imposto de renda. Então você só precisaria declarar imposto de renda se você precisar por outro motivo. Esse motivo de investir no Tesouro Selic e em CDBs não é suficiente para sozinho fazer com que você precise declarar o imposto de renda. E 3 conclusões se pode chegar aqui. Primeiro, que o tempo é amigo do investidor. Então, quanto mais tempo você der seu dinheiro investido, mais você vai ganhar por efeito dos juros compostos e menos imposto você vai pagar também. Então, você vai ganhar ainda mais.
Segundo, que a poupança é um investimento de preguiçoso cá para nós, porque você pode simplesmente investir em investimentos tão seguros quanto o Tesouro Selic, ou talvez o CDB do mesmo banco que você tem a poupança, que a segurança vai ser a mesma da poupança, e fazer mais dinheiro no processo. Então, por mais que a gente considere a TR, ou seja, fazendo o cálculo correto, a gente viu aqui agora que o Tesouro Selic, o CDB 100% CDI, vão render consideravelmente mais que a poupança e é tão ou mais seguro que ela. Então, não tem por que você manter o seu dinheiro na poupança. E o terceiro, que se você não sabe como investir no Tesouro Selic na prática, você deveria assistir esse vídeo aqui, que eu contei exatamente como investir, o passo a passo para investir no Tesouro Selic e fazer o seu dinheiro render mais.